bem. Hoje nossa quarta aula de angiologia, tá? Hoje nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. Então nós vamos abranger hoje o ministério dos anjos na adoração de Deus. Nós vamos falar do ministério dos anjos em relação a Cristo. Vamos falar também do ministério dos anjos em relação ao povo de Deus. Vamos falar também do ministério dos anjos em relação às nações. Vamos falar também do ministério dos anjos em relação aos descrentes e a relação do cristão com os anjos, tá? Então, a matéria hoje tem bastante conteúdo, então vamos aproveitar bastante, certo? E quando nós falar de ministério dos anjos, nós estamos falando da função, né, que eles exercem junto a Deus e às nações, tá? Nós vamos observar que o ministério dos anjos, os anjos são agentes de Deus. Eles executam pronunciamento de Deus, eles executam os propósitos de Deus, eles procuram servir da melhor forma possível. Nós vamos observar dentro da matéria que ao longo da história da humanidade, Deus tem usado, conforme o salmista, no Salmo de número 104, e versículo 4, ele usa o termo ventos e labareda de fogo. Ou seja, Deus tem usado o vento e labareda de fogo, que seriam os anjos, né, uma finalidade maior e pode ser descrita. Então, a Bíblia, ela nos fornece várias informações acerca da angiologia, tá? E é importante nós conhecermos toda a doutrina dos anjos para que nós possamos ter uma compreensão melhor acerca geral até do nosso culto a Deus, né? Eu entendo que, e costumo dizer, que o nosso culto a Deus, ele é baseado no nosso conhecimento, na nossa intimidade, no nosso relacionamento que nós temos com Deus. Se nós temos pouco conhecimento de Deus, então a tendência do nosso culto, da nossa adoração, ser pequena. Aí você vai ver e observar que quando vem os vendavais, o que vai ocorrer? Vai surgir problemas, a pessoa não vai aguentar, não vai suportar, certo? Então, é importante, de suma importância, nós conhecermos muito bem toda a doutrina dos anjos, tá? Então, vamos falar um pouquinho acerca desses detalhes. Pode ser o pastor Renato, pastor Eli. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor. Maravilha. Tá dando para ouvir, né? Aí? Tá dando Tá para sim, ouvir? pastor, tá ótimo. Maravilha, vamos continuar. Então, nós vamos falar hoje sobre o ministério dos anjos, tá? E o primeiro ponto que nós vamos falar é o ministério dos anjos na adoração a Deus, certo? Nós vamos observar que os anjos, ele tem uma importância à realização, certo? Dentro desse ministério, porque eles procuram servir de uma forma em adorar a Deus, de procurar mostrar a santidade de Deus, de preservar, de proteger e de poder mostrar também a majestade de Deus em geral, né? Nós vamos observar dentro do texto bíblico que o apóstolo João, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, no versículo 8, ele frisa a seguinte forma, tá? João procurando afirmar que sem descanso, dia e noite, os quatro seres viventes proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, nós vamos observar alguns pontos importantes dentro do ministério dos anjos. Quais são? Primeiro, os anjos veem constantemente
a face de Deus. Nós vamos observar isso que o próprio Jesus ele frisa no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus, capítulo 18, e versículo 10. O texto, ele faz a afirmação, ele diz assim: cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Então, nós observamos aqui algumas observações importantes do ministério dos anjos. Primeiro ponto, os anjos veem constantemente a face de Deus. Segundo ponto, os serafins, eles lideram os céus na adoração ao Deus Todo-Poderoso. E eles purificam os servos de Deus para o culto e o serviço aceitável. Ou seja, toda a questão da adoração nos céus, ela é liderada pelos serafins. E nós vamos ver essa questão afirmando no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e versículo 3. Terceiro ponto importante do ministério dos anjos: todos os anjos louvam a Deus. O salmista, no Salmo de número 148, versículo 2, ele afirma isso. Quarto ponto, todos os anjos de Deus, eles adoram ao primogênito. Vamos abrir Hebreus capítulo 1 e versículo 6. Ele diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele está, aqui o escritor aos Hebreus está falando do primogênito, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, todos os anjos de Deus adoram a Jesus Cristo. Quinto ponto que nós observamos aqui proclamam em grande voz o louvor ao Cordeiro, que foi morto, que é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Muito bem. O segundo ponto do ministério dos anjos, que nós vamos ver aqui, é que o ministério dos anjos em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos observar que a obra dos anjos em relação a Cristo, o Cristo encarnado, quando nós falamos Cristo encarnado, aquele Cristo que foi gerado através do Espírito Santo no ventre de Maria, né? E nasceu de uma obra milagrosa, né? E nós vamos observar que o Cristo encarnado, enquanto ele viveu na face da terra, os anjos o serviram. Então vamos aprender aqui alguns pontos nessa questão, tá? Primeiro ponto que eu vejo aqui, tá? Foi um anjo que revelou a Maria que ela seria mãe do Salvador. No caso aqui, seria o anjo Gabriel, ou melhor, o anjo Gabriel, está registrado no capítulo 1 de Lucas, no versículo 26 a 38. Nós vamos ver também nessa questão que José, que era o noivo de Maria, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ou seja, ele relutou interiormente, né, com intenção até de desistir, mas a Bíblia fala que um anjo foi até ele e instruiu a ele, e para que ele pudesse aceitar, e segundo a ordem do anjo, ele entendeu, compreendeu o propósito da gravidez de Maria, e assim prosseguiu, tá? Segundo ponto aqui nós vemos, na relação do ministério dos anjos a Cristo, é que os anjos se fizeram presente na noite que Jesus nasceu. Nós vamos ver lá, registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 14, né? E o texto fala que a escuridão se encheu de louvores a Deus.
tá? Em terceiro ponto, nós vamos ver na questão da angiologia que quando Herodes resolveu matar as crianças lá em Belém, o texto nos revela que um anjo revelou isso a José e dando ordem para fugir para o Egito, está registrado lá em Mateus capítulo 2, do versículo 13 a 18. E quando todo o perigo passou, a Bíblia nos relata que o anjo então visitou novamente o casal e pediu que ele retornasse do Egito, tá? Um outro ponto interessante dentro dessa questão é que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o texto nos fala que ele venceu, os anjos apareceram para servir ali também, né? Nós vamos ver que isso está registrado em Mateus capítulo 4 e versículo 11. Outra questão também dentro do ministério dos anjos em relação a Cristo, nós vamos ver que lá no jardim do Getsemane, após a Santa Ceia do Senhor, o Senhor celebrou a Santa Ceia, o texto fala que quando Jesus orava, na maior angústia, o texto fala que veio um anjo para confortar, registrado lá em Lucas capítulo 22 e versículo 43. E Jesus disse que poderia pedir ao Pai, dentro desse texto, e o Pai lhe daria mais de 12 legiões de anjos. Registrado também em Mateus capítulo 26, versículo 53. Porém, a Bíblia nos fala que Jesus não pediu, pois ele havia entregado-se para a morte, né? Tudo por amor a nós. Ou seja, Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a vossa vida. Então você vai ver que em todo dentro desse contexto, os anjos sempre teve um presente ali, se manifestando e auxiliando e ajudando nessa questão, né? Nós vamos ver também que quando Jesus ressuscitou, apareceu os anjos lá para poder ajudar ali as pessoas que foram visitadas, né? Nós vamos ver isso registrado em Mateus 28, versículo 1 ao 6. Nós vamos ver também na ascensão de Jesus, os anjos também se manifestaram, dois anjos, Atos capítulo 1, versículo 11, né? Eles se manifestou ali, quando ele estava triunfantemente, entrou no céu, foi recebido pela multidão de anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Salmo 124, Salmo 24, versículo 7. Então nós vamos observar que o ministério dos anjos, eles têm uma função muito importante em todo momento, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles continuam se manifestando em todo o tempo. Então, a doutrina da angiologia, ela é real, existe biblicamente, tá? Muito bem. Terceiro ponto do ministério dos anjos. Nós vamos falar em relação ao povo de Deus. Como é que funciona, qual é a função dos anjos em relação ao povo de Deus? Nós observamos dentro do contexto bíblico que os anjos, eles procuram cumprir, em geral, um ministério de ajuda, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14, o texto sagrado diz assim: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, está escrito, inclusive, que a lei de Deus dada a Moisés, né, ela foi promulgada justamente através dos anjos. Ou seja, os anjos que enviaram até Moisés toda a lei. Está registrado, inclusive, essa repetição em Gálatas, capítulo 3, em versículo 19. Então, nós vamos observar que o ministério dos anjos em relação ao povo de Deus é muito importante, porque eles estão ali para ajudar e a servir de todas as maneiras. Então, vamos ver alguns pontos dentro dessa questão. O que nós aprendemos
qual é a função dos anjos em relação ao povo de Deus. A primeira função, o primeiro ministério deles, eles são enviados para proteger, para livrar, para sustentar, para preservar, para resgatar, para guardar o povo de Deus. Certo? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10. Nós vamos observar aqui como que se manifesta os anjos em relação ao povo de Deus. Nós vamos ver ali, capítulo 10, versículo 13, a seguir. O texto fala assim. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro. Versículo 14. Agora vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Versículo 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Versículo 16. Então, um ser que parecia um homem tocou em meus lábios. Eu abri minha boca e comecei a falar. E disse aquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minha força se foram e mal posso respirar. Versículo 18. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu força. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte e seja forte. Dito essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste força. Versículo 20, final. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo chegará o príncipe da Grécia. Então nós vamos ver aqui que uma das funções, irmão Lorival, nos abençoe, né? Muito contente de ver o senhor aqui presente. Tá bom? Vamos continuar. Então, uma das funções dos anjos em relação ao povo de Deus é justamente, eles são enviados para proteger e para guardar o seu povo, tá? E nós vamos ver aqui nessa visão do livro de Daniel, que é justamente isso, Daniel, ou seja, ele está prevendo uma situação e ele recebeu uma visão, e dentro dessa visão ele recebe um anjo do Senhor que procura mostrar que é o arcanjo Miguel, para justamente dar uma palavra de conforto e mostrar que está sendo protegido. Tá? A segunda função dos anjos em relação ao povo de Deus, eles estão envolvidos com a resposta às orações. Ou seja, não existe oração sem uma resposta. Tá? Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia, livro de Atos Apóstolos, capítulo 12. Vamos abrir nossa Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 12. Versículo 5 e versículo 7. É um texto bem conhecido. Diz assim, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 7. Aí o texto diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Então nós vamos observar que os anjos, dentro desse texto, os anjos, eles estão envolvidos
com a resposta da oração. Ou seja, enquanto Pedro, o líder da igreja, estava preso, a igreja do Senhor estava orando, intercedendo para que o Senhor pudesse dar liberdade, pudesse guardar a Pedro, e a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a oração do povo que orava, que intercedia por ele, e veio a resposta. Não é? Em terceiro ponto, que nós aprendemos da função dos anjos em relação a Deus, é que eles observam as experiências dos crentes. Em todo o tempo, eles estão diante do trono de Deus, observando tudo que se passa entre o povo de Deus. Eles observam tudo, sabem todas as coisas. Tá? Quarto, nós aprendemos é que encorajam nas horas de perigo. Nas horas mais difíceis, nós vamos ver no correr da Bíblia, vários pontos que o anjo do Senhor chega lá para encorajar. Quer ver? Abra sua Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 27. Capítulo 27. Nós vamos ver um texto aqui interessante, que ali é aquela parte que Paulo está naufragando ali, e o texto veio uma grande tempestade, né? Aí nós vamos ver lá no capítulo 27, versículo 22 a 25, diz assim: mas agora recomendo-lhe que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo, versículo 24, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá de modo como foi dito. Então, nós vamos ver que no momento difícil aqui, estava prestes para acontecer um mal ali, naquele navio que Paulo estava navegando, né, junto com um grupo. O texto nos fala que o anjo do Senhor veio para encorajá-los na hora de perigo. E foi justamente que ocorreu isso. Encorajou a Paulo a perseverar, a não ter medo, porque eles estariam sob a proteção de Deus. Certo? O quinto ponto da função dos anjos em relação ao povo de Deus são os anjos são portadores da mensagem de Deus. Ou seja, eles são enviados para transmitir uma mensagem. Nós vamos ver aqui um texto bem conhecido, lá no livro de Daniel, no capítulo 10, que nós lemos. Nós vamos ver que Daniel estava orando já há algum tempo, em relação ao propósito que Deus havia colocado no seu coração. E o texto nos fala que ele começou a orar ao Senhor. E lá no capítulo 10, o texto nos mostra algo interessante. Eu gosto muito desse texto. Ele nos apresenta aqui algo maravilhoso. Aí o texto fala assim, capítulo 10, versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provável. Eu não usei nenhuma essência de aroma até passar por 3 semanas. Aí no versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto às margens do rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tocha de acesa, os braços e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram,
mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, versículo 8, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, e fiquei sem força, muito pálido e quase desfalecido. Olha, veja só que aqui está falando da presença de Deus. Ele estava sentindo a presença de Deus. A presença de Deus era tão grande na vida dele que desfaleceu e tirou as forças dele, né? Aí ele continua falando, versículo 9. Então eu ouvi falando e ouvi caindo prostrado, rosto em terra, e perdi o sentido. Aí o versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilaram. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me pé, tremendo. Versículo 12, ele diz assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela. Então, veja só que os anjos do Senhor, eles são portadores da mensagem de Deus, entendeu? E mostra aqui também que eles estão envolvidos com a resposta das orações. Então, ele tem um propósito muito grande na vida do povo de Deus, certo? Vamos continuar. A sexta função, tá, dos anjos na vida do povo de Deus é que eles estão interessados no esforço evangelístico dos crentes. A missão de evangelizar não foi dada aos anjos, foi dada a nós, certo? O papel de levar o evangelho, a mensagem de Cristo ao povo é nosso. Porém, a Bíblia vai nos mostrar vários pontos que os anjos eles vão criar situações e dar condição para que o servo de Deus que colocou, que propôs querer abraçar essa causa, de fazer, levar a mensagem, eles vão dar condição, eles vão preparar, eles vão incentivar e esforçar para que o evangelho de Cristo chegue até as pessoas através de você. Certo? Nós vamos ver isso em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, falando sobre isso. Sétimo ponto, a função dos anjos em relação ao povo de Deus é ministrar ao justo na hora da sua morte. Nós podemos ver isso aí no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, Judas, capítulo, no versículo 9. Oitavo, é a função dos anjos em relação ao povo de Deus. Eles terão um papel decisivo na consumação dos séculos, na ressurreição dos mortos de Cristo e na ceifa final. Então, naquele momento do grande trono branco, eles terão um momento muito importante nessa parte também. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta dentro dessa questão? Tudo bem? Então, maravilha. Então, vamos continuar. Tá. Quarto ponto, o ministério dos anjos em relação às nações. Qual é a função dos anjos em relação às nações? Então, o ministério dos anjos, no geral, ele está relacionado à defesa do povo de Deus e o abatimento dos poderes da terra. Então, a primeira função dos anjos em relação às nações é Miguel demonstra ter um relacionamento estreito com Israel. Vamos ver Daniel capítulo 12, em versículo 1. Olha o que o texto fala. Daniel 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, aqui Miguel no caso é o arcanjo, né? Ele é considerado o general do exército de Deus. Então está falando, naquela ocasião, Miguel,
o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até o então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, nós vamos ver que o anjo aqui, ele está aqui, no caso, nós vamos observar aqui em Israel, que eles têm uma função fundamental, que é proteger o povo de Israel. Mas, enfim, a função dos anjos em relação às nações é proteger o seu povo. Nós vamos ver dentro desse contexto aqui do capítulo 12, que você vê essa intimidade, que ele realmente demonstra a preocupação em proteger o povo de Israel, certo? Segundo ponto, os anjos são agentes de Deus na execução da sua ordem, certo? Terceiro ponto, foram responsáveis pela destruição de Sodoma e Gomorra. Você pode ver que nós vamos ver, a intenção é proteger. Você vê lá no texto do livro de Gênesis, capítulo 19, que chega um momento que Deus fica tão triste ali com o povo ali em Sodoma e Gomorra, porque a corrupção, a imoralidade havia se crescido de tal forma, o pecado havia generalizado na vida do homem, que o Senhor viu aquilo e se entristeceu, a ponto que o Senhor resolveu destruir essa cidade por causa disso, tá? Mas a intenção era preservar, ou seja, a justiça e o povo de Deus, entendeu? Aí nós vamos ver essa questão, que eles foram responsáveis pela destruição de Sodoma e Gomorra, justamente com o propósito de proteger. Quarto ponto, os anjos lutam contra as forças do mal. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, abra lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, ele vai falar sobre essa questão. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7 a 9. O texto diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes e fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Versículo 9. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente chamado Diabo, ou Satanás, que enganaram o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados em terra. Aqui está falando de Satanás, quando foi expulso lá nos céus, que tentaram, né, travar uma batalha lá, mas o texto fala que não foi suficiente, né? O texto fala que os anjos do Senhor, então, se reuniram, e o arcanjo Miguel, que é o general do exército do Senhor, ele liderando, e travou a batalha e expulsou eles do céu, certo? Então, nós vamos observar que o ministério dos anjos, eles são muito importantes em toda a dimensão, tá? E como que é o ministério dos anjos em relação aos descrentes, certo? Como que funciona? Vamos abrir nossa Bíblia para ver alguns pontos. Primeiro ponto, o ministério, a função dos anjos em relação aos descrentes. Eles anunciam um juízo eminente. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. E versículo 13. É aquela questão da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Ele diz assim: porque estamos para destruir este lugar. Acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas
que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, em relação à função dos anjos em relação aos descrentes, a primeira função é anunciar juízo iminente. Eles veio para anunciar o juízo. Apocalipse 14, ainda completando, Apocalipse 14, e versículos 6 e 7 diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E então nós vamos ver que eles têm um papel que é anunciar o juízo iminente do Senhor. Segundo ponto, em relação aos descrentes, eles infligem o juízo divino, ou seja, a punição de Herodes. Nós vamos ver nesse texto aqui, abra sua Bíblia, é interessante aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos lá. É interessante esse ponto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 a 23. Diz assim o texto sagrado. Vou ler para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Diz assim: No dia marcado, Herodes, vestido o seu traje reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, e a voz é a voz de Deus e não de homem. Versículo 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do céu, do Senhor, o feriu, e ele morreu comido de verme. Você vai ver que é interessante aqui, nesse contexto, que o texto nos fala que o Agripa I aqui, ele gostava de ostentar o seu poder, certo? De mostrar, se aparecer como um Deus diante do povo. O texto nos fala, então, que como ele se recusou a adorar o Senhor, a louvar a Deus, ele acabou desfalecendo imediatamente. Segundo o escritor Joséfo, Flávio Joséfo, ele diz que conta que o Agripa I, aqui o Herodes Agripa I, ele foi carregado ao palácio, ele foi carregado na hora que ocorreu isso, o anjo veio imediatamente, segundo a ordem do Senhor, tocou nele, diz que ele foi carregado ao palácio, onde morreu com a idade de 54 anos, depois de 5 dias com dores de estômago causado por verme. Então, os vermes haviam comido por dentro. Depois de 5 dias que aconteceu esse fato, que o anjo tocou nele, segundo o texto fala do capítulo 12, do versículo 24 a 23, o anjo veio, tocou nele imediatamente, ele ficou enfermo. Em 5 dias, que os vermes comeram ele tudo por dentro. Ele morreu com 54 anos. Por quê? Porque ele tentou usurpar a glória de Deus. Então, nós vamos ver que a função do anjo em relação ao descrente é afligir o juízo divino, ou seja, punir aqueles que realmente querem roubar, usurpar a glória que pertence a Deus. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que eles agem como ceifeiros na separação definitiva no fim dos tempos. Eles agem como ceifeiros na separação definitiva no final dos tempos. E o quarto ponto aqui é que na visão apocalíptica de João, lá na ilha de Fátima, registrado no capítulo 9 de Apocalipse, do versículo 14 a 15, o texto fala que a sexta trombeta, ou seja, 4 anjos serão soltos e vão matar a terça parte dos homens, lá no finalzinho, lá, depois da vinda do Senhor, né? E sob a permissão de Deus agirão para castigar
e advertir aos descrentes no período que antecede a segunda vinda do Senhor. Então, você vai ver que eles têm um papel muito importante dentro de todo o conteúdo que nós mencionamos aqui. Certo? Vamos continuar ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo ok? Tudo ok, pastor. Renato? Tranquilo, pastor. Tudo ok, pastor. Oi? Pode falar. Não, tá tudo ok, pastor. Legal. Tá tudo ok então, né? Então vamos continuar aí, tá bom? Vamos falar da relação do cristão com os anjos. Qual é a relação dos cristãos com os anjos? Segundo o escritor Scharfs, ele diz que no período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, acho que nunca houve tanta manifestação dos anjos nesse período, tá? Porém, em nossos dias, os fatos são diferentes, né? Então, nós vamos ver que em nossos dias já não há manifestação dos anjos. Por quê? Por que não há, em nossos dias, manifestação dos anjos, como ocorreu no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Por causa do Espírito Santo. A partir do momento após a morte de Cristo, que o Espírito Santo agora passa a fazer morada na vida do crente, não há necessidade nenhuma mais de ver a manifestação de anjos como ocorreu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Certo? Então, nós vamos observar essa questão que é muito importante. Tá? Então, vamos observar alguns detalhes em relação a essa questão dos crentes com os anjos. Nós devemos entender Salmo de número 34, versículo 7. Abra sua Bíblia, livro de Salmo, de número 34, versículo 7. Nós devemos entender o seguinte: os cristãos, nos dias atuais, eles não devem abrir mão da palavra de Deus a ponto de excluir a sua fé. Porque essa realidade, essa questão desse fator de falar sobre a doutrina de anjo é importante, porém, nós não podemos utilizar essa ferramenta para o adorá-los, porque os anjos não foram criados para isso, certo? Eles foram criados para servir, tá? Então, o texto nos mostra o papel dos anjos em relação aos crentes. O texto fala assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então, o texto vai falar que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que falam essa questão da relação de anjos. Por exemplo, nós vamos ver no livro de Gálatas, abra sua Bíblia, carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos ver que a igreja da Galáxia, aqui, ela estava passando por um processo muito complicado. Ela tinha sido invadida por alguns hereges, que a Bíblia nos fala que provavelmente se tratava dos gnósticos, né? Que estavam ensinando esses tipos de doutrinas, tá? E Paulo procura falar aqui, a igreja de Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 a seguir, ele fala assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse agora, e repito,
Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, nós estamos vendo aqui, dentro desse texto, é que Paulo estava alertando, tá? Ao povo de algumas pessoas que haviam entrado dentro da igreja e estavam ensinando outras doutrinas, e uma delas era a doutrina de adoração aos anjos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, nós vemos de vez em quando aí, você observa muito no YouTube, algumas pregações de pregadores itinerantes, que alguns deles começam a exaltar essa questão da adoração a Deus. E procuram elevar a igreja no propósito de levar a igreja a adorar isso. Ele começa, Senhor, coloca um anjo na porta, um querubim aqui, um serafim ali. Então, você começa a observar que eles estão querendo exaltar, levar o homem à adoração a anjos. Estão querendo tirar o foco de Cristo e colocar anjos. E anjos não são para isso. Os anjos são ministradores para servir ao povo, não para ser servido, não para ser adorado. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Tá? Então você vai ver que Paulo frisa aqui no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que nós temos pregado, que seja anátema. Tá? Nós vamos ver também, quer ver algo interessante? Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, abra lá. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: nós vamos observar no contexto, Paulo escrevendo na igreja de Gálatas. Nós vamos ver depois também lá ele escrevendo a Timóteo, lá na sua primeira carta, no capítulo 4. E vemos aqui também João falando do mesmo ponto, da mesma situação. Ele fala assim: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, o João está falando aqui, olha, você precisa examinar os ensinamentos. Tá? E como que eu vou saber se o Espírito é de Deus ou não? Como que eu vou saber se um Espírito provém de Deus ou não? Porque todos dizem ser homens de Deus. Eu estou pregando a palavra, assim como ali Paulo fala, que existia homens nas igrejas da galáxia lá, na igreja de Éfeso, e pregando, e dizia ser homem de Deus, uma doutrina diferente. E João vai falar aqui para que provem, coloquem esses espíritos à prova. E como que eu vou provar e vamos saber se é de Deus ou não? É interessante que o Senhor nos traz alguma resposta nisso. Olha aqui que ocorre com Moisés. Abra sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 a 22. Deuteronômio, capítulo 18. Moisés, é interessante que, você vê, no tempo de Moisés estava acontecendo isso. Havia alguns ensinadores e Moisés, então, traz um ensinamento para definir isso. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim, mas talvez vocês estejam perguntando essa é a versão da minha Bíblia NVI, tá? Ele está falando assim, olha,
Talvez vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se um mensageiro não vem do Senhor? Versículo 22. Se é que o profeta proclama em nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou por presunção, não tenha medo dele. Ou seja, Moisés está sendo questionado, como que eu vou saber se o profeta é de Deus ou não? Aí Moisés dá a resposta no versículo 22, ele fala assim, se o que o profeta proclamar, ou seja, se aquilo que o profeta profetizar, em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou por si mesmo, e não tenha medo dele, certo? Então, Moisés está trazendo aqui uma resposta ao povo. O povo estava em dúvida. E aí, como que eu vou saber? Certo? Agora, o próprio Jesus também, ele traz uma resposta em relação a essa questão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15 a 20. O próprio Jesus também traz uma resposta em relação a essa questão. Como vai definir se é de Deus ou não? Aí o próprio Jesus responde o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Versículo 18. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada no fogo. Versículo 20 final. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Olha a resposta de Jesus. Isso é fantástico, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado, queridos, em relação a essa questão da doutrina dos anjos, para não confundir. O papel aqui, dessa aula, não é incentivar vocês a adorá-lo. Pelo contrário, mas saber qual é a função, o papel deles em relação à igreja, ao povo, em geral. Qual que é o papel dos anjos? Entendeu? Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Certo? Vamos continuar. Existe anjo da guarda? Olha aí, Josué. É só a pergunta. Sei não, pastor. Depois de tudo que eu ouvi, Para finalizar já. eu acho que é tudo guiado pelo Espírito Santo. Fala. Eu não ouvi. Depois de tudo que eu ouvi até agora, eu sei que tudo é guiado pelo Espírito Santo. Os anjos têm muito mais o que fazer. Vamos continuar. Existe anjo da guarda? Então presta bastante atenção que vamos falar aqui. O anjo da guarda, para alguns, é um fato e para outros é ficção. A doutrina dos anjos, como um todo, ela é rejeitada em muitos casos, porque ela gera dúvidas e controvérsias em vários aspectos, e principalmente sobre o assunto anjo da guarda, tá? Mas vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, tá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. É verdade que as Escrituras, elas nos dizem que Deus envia anjos para nos proteger, como diz o Salmo 91. Abra lá. Salmo 91, versículo 11 e 12.
Salmo de número 91, versículo 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Também tem um texto muito usado, também sobre a questão da proteção dos anjos, que está no livro de Daniel, capítulo 6, e versículo 22 também fala sobre isso. O texto fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então nós vamos encontrar, no longo das Escrituras, várias ações de anjos agindo como protetores. Como nós vamos ver o caso de Ló, por exemplo, que foi protegido os habitantes lá de Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 19, versículo 10 e 11. O Senhor enviou os anjos dele lá para justamente para proteger a família de Ló, de Sodoma e Gomorra. Tá? Nós vamos ver também um outro texto interessante que fala sobre proteção, o anjo estão protegendo, os anjos que guardou Eliseu na destruição do exército lá inimigo. Nós vamos ver lá no livro de 2 aos Reis, no capítulo 6, versículo 17, que o rei da Síria queria travar uma batalha com o reino de Israel, né? E todas as vezes que o rei programava, aí era avisado o rei de Israel e protegia. E chegou uma hora que o texto nos fala que o rei ficou indignado, o rei da Síria falou: deve ter algum espião no nosso meio. Aí alguém pegou e falou: não, rei, nós não temos nenhum espião. É que lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta, que todas as vezes que você programa algo para combater, o Senhor Deus revela a ele. E ele fala ao rei. Aí o que ocorre aqui? Aí o rei da Síria falou o seguinte: olha, vai até, veja onde que está este homem e vamos prender ele. Aí a Bíblia nos fala, em livro de 2 Reis, capítulo 19, abra lá, 2 Reis, capítulo 6, e versículo 17. Capítulo 6, e no versículo 17 o texto sagrado diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então nós vamos ver aqui que os anjos do Senhor foram enviados ali em Dotã, onde que Eliseu estava, para proteger a Eliseu, né? Nós vamos ver também a proteção do menino Jesus, da fúria de Herodes, quando Herodes, lá no capítulo 2 de Mateus, queria matar todos os meninos homens. Aí o texto fala que o Senhor protegeu o menino Jesus através de José e Maria, né? Nós vamos ver também que o anjo do Senhor é enviado para a libertação de Pedro, que nós lemos em Atos Apóstolos, capítulo 12, né? No versículo 6 a 8. Nós vamos ver a proteção de Paulo em meio ao naufrágio, que nós lemos também lá em Atos Apóstolos, capítulo 27. Então, assim, nós aprendemos que os anjos são enviados para quê? Para sustentar, para confortar, para preservar, para resgatar, para interceder, para guardar o povo de Deus, para orientar e para servir ao justo na morte. Certo? Agora, fato é, aqui, que nós, referente a essa questão de anjo da guarda, que
biblicamente, nós não encontramos nem um fundamento convincente ou aplausível para essa ideia que existe um anjo da guarda individual para cada crente, tá? Agora, nós não podemos negar também o fato que há inúmeras promessas divinas de ajuda da parte de Deus através dos anjos ao nosso favor. E nós vamos observar que em todo o tempo a Bíblia nos mostra, em Mateus, lá desde Gênesis ao livro do Apocalipse, os anjos do Senhor procurando com muito amor, com muito interesse, preservar, guardar e proteger o povo de Deus. Ou seja, a obra de Deus. Tá? Só que nós não podemos, queridos, pegar essa questão anjo da guarda individual e transformá-la em uma doutrina, como já vi alguns fatos, né? Porque a Bíblia nos mostra que Deus pode encarregar determinados anjos para guardarem certos indivíduos na hora que Ele quiser, em determinados momentos especiais, embora a Bíblia não mostra claramente essa questão que existe um anjo da guarda individual. Porém, a Bíblia nos mostra que existe anjos protegendo o seu povo e guardando, livrando de todos os males. Como nós vimos no Salmo de número 34, né? Lá o versículo 7, que fala lá, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra, certo? Então nós vamos ver que isso é real, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Jadson, bispo Jadson. Pastor, a questão é, há anjos da guarda. Só não é a questão individual. O anjo está para servir os justos. Está para servir a igreja, né? Não podemos colocar no singular um anjo para cada um, mas o anjo está para ministrar, está para servir a igreja, na verdade, né? Correto. Nós só não podemos afirmar biblicamente, categoricamente, que existe anjo da guarda individual, porque a Bíblia não mostra isso claramente. Porém, a Bíblia em nenhum momento ela nega que existe anjos protegendo o seu povo em vários aspectos, como nós acabamos de mostrar aqui. Certo? Certo, Renato? Ok, pastor. Maravilha. Ok. É bem colocada aí a sua palavra aí. Pastor Marcelo Moraes, quer falar alguma coisa? Então, pastor, eu tinha essa mesma convicção comigo, né? Que não há um anjo para cada um, há um anjo só que protege todos aqueles que servem a Deus. Maravilha. Pastor Marcelo Costa. Alguma pergunta, pastor Marcelo? Liga a câmera, liga o microfone, Marcelo. Marcelo Costa, liga o microfone para falar. Josué, quer falar alguma coisa? Não, pastor, ficou bem explicado, viu? Foi bem explanado, né? Hoje eu compreendi melhor. Maravilha. Alcides, quer fazer alguma menção, Alcides? Renato, quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Não, pastor, tá tudo tranquilo. Não, pastor, tudo bem claro também. Uma maravilha. Só essa questão aí de anjo da guarda, né? Na verdade, assim, há anjos sendo ministrados para nos servir aí, para cuidar do seu povo, o povo de Deus. Eu acho que foi bem colocado. Maravilha, maravilha. Ele teve uma dúvida, Eli?
Não, pastor, tá tudo claro. Maravilha. Bom, Lorival, quer fazer alguma pergunta, Lorival? Liga o microfone, clica na telinha, clica no microfone para ligar. Na tela na tela na frente aparece um microfoninho. Clica no microfone que ele vai ligar. Clica na tela do celular. Você está falando do celular? Celular ou do computador? Se for do celular... Tá falando com quem, pastor? É só clicar no celular, aí você vai ver, vai aparecer o microfone. Opa, pode ligar. Isso, você ligou aí. Ah, Tá tá falando bom. com quem? Tá. Então, Tem mas tá alguma tudo dúvida? claro, pastor. Tá tranquilo. Tá, tô Tá só bem claro, observando né? aqui. Tá. Obrigado pelas... Maravilha, então. Tá bom? Mas o pastor Marcelo Costa. Pode falar, professor. Então, deu um probleminha aqui no meu celular, por isso que eu não estava conseguindo. Não, ficou bem esclarecido. Mas tem uma parte que, quando Pedro é libertado lá que o anjo vai e liberta ele, e a igreja está esperando, tem alguém lá nas irmãs que a menininha vai abrir a porta e anuncia para o pessoal que Pedro estava ali, né? Não sabia. Aí alguém diz lá que não era Pedro, não, que é o anjo da guarda, né? Você lembra dessa parte? Isso. Sim. O fato é o seguinte: o povo hebreu, ou seja, o povo de Israel, existe aquela mitologia, essa questão de anjos. Tanto é que você vai ver que ocorre, você vai ver em algumas igrejas, essa questão. Alguns aproveitavam, né, um misticismo muito grande entre eles, que várias das pessoas deles acreditavam em anjos da guarda. E você vai ver, por exemplo, na nossa atualidade, que muitas pessoas, até no nosso meio cristão, acreditam realmente que existe anjo da guarda. Né? Aí você vê vários filmes na televisão procurando mostrar isso, então parece que vem na mente, né? E fica aquela questão, as pessoas acreditam que existe um anjo da guarda individual, ou seja, cada ser humano tem um anjo, né, do seu lado, tem essa filosofia. Porém, pode ser realmente ser, mas, como eu acabei de falar para vocês, a Bíblia em si, ela não mostra claramente que realmente isso ocorre, mas ela mostra claramente que existe momentos que o Senhor envia um anjo dele para guardar o seu povo. Ou seja, os anjos do Senhor guardam o seu povo. Entendeu? Então você vai ver vários momentos que nós citamos aqui, o anjo do Senhor guardando o povo de Deus. No caso de Daniel, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava na fornalha, vamos ver lá, no caso de Pedro lá. Então vamos ver vários exemplos aí, ou seja, aparecendo um anjo do Senhor para guardar o seu povo. Lá na questão de Jacó, Jacó no Vale de Jaboque, você parece um anjo lá para guardar ele, né? Para conversar com ele, para orientar, certo? Porque ele estava com medo de voltar para a terra e o irmão dele se vingar. Então você vai ver que em vários momentos o anjo realmente aparece para proteger o seu povo. Agora, biblicamente, eu não posso afirmar, existe um anjo da guarda individual, você entendeu? Mas que existe realmente anjos para proteger o seu povo, existe. Só que eu não posso afirmar se claramente existe um anjo da guarda individual. Entendeu? Certo, Marcelo? Amém, pastor. Pastor, na realidade, o termo anjo da guarda é mais do católico, não é? Isso. Não, no geral. Pessoal, no geral. O povo, em geral, acredita nisso, né? Boa parte do povo evangélico, cristão, eles acreditam nesse fato. Entendeu? De anjo da guarda. Até porque essa questão do Salmo 91, por exemplo, que o anjo do Senhor acampa, né? Então existe, no modo geral, essa intuição, esse pensamento que realmente existe um anjo da guarda individual. Porém, como nós estamos estudando a Bíblia aqui teologicamente, nós vamos falar o que a Bíblia fala, certo? Então a Bíblia está mostrando que protege o povo, mas a Bíblia, em nenhum momento, ela mostra categoricamente, de uma forma clara, só existe um anjo da guarda individual para cada crente. Isso eu não posso afirmar, porque a Bíblia não fala. Mas que existe anjo para proteger o seu povo, existe. Certo? Amém. Alguém quer fazer mais uma pergunta ou vamos encerrar então a aula?
Amém, gente? Amém. Não, Pra mim pastor, tá bem tá tudo explicado, bem. pastor. Então, maravilha. Só um minutinho só. Espera aí, só paralisar aqui a gravação.